A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos. Estamos agora completando um mês desse afastamento social. Ficamos 15 dias, agora outros 15 dias, 4 domingos sem estarmos juntos no templo, na igreja. Mas eu louvo a Deus porque os irmãos permanecem firmes no Senhor. E hoje o nosso assunto é fidelidade. Quero trazer o texto de Isaías, no capítulo 54 e o versículo 10. A palavra do Senhor tem grandes lições para as nossas vidas. Esse texto diz assim: embora os montes sejam sacudidos e as colinas sejam removidas, ainda assim a minha fidelidade para com você não será abalada, nem a minha aliança de paz será removida, diz o Senhor, que tem compaixão de você. Quando eu estou falando de fidelidade, eu falo daquilo que significa ser digno de confiança. Quando eu falo da fidelidade de Deus, eu estou falando que Deus é digno da minha confiança. Mas quando eu falo também de alguém, eu estou falando que esse alguém é digno de confiança. Quando eu falo da fidelidade de Deus, eu estou falando que Deus é aquele que cumpre as suas promessas, que Deus é aquele que age sempre de maneira correta e de maneira constante. O texto de Isaías 54:10 nos traz inicialmente uma simbologia de uma crise que foi instalada. Afinal, como podemos entender os montes sendo sacudidos e as colinas sendo removidas? Até é possível que as colinas sejam removidas se nós nos utilizamos de retroescavadeiras e de outras máquinas que fazem esse trabalho e que algumas vezes são tão necessárias. Mas, de qualquer maneira, é uma simbologia de crise. E por falar em crise, nós estamos vivendo uma delas e não sabemos quando vamos sair desta crise. Estamos pedindo a Deus que esta crise passe logo, que esses dias sejam abreviados e que todos nós podemos voltar a ter a liberdade de ir e vir e de nos encontrarmos de novo e poder dar um aperto de mão e poder dar um abraço em alguém. Mas enquanto isso não chega, Deus nos dá aqui algumas garantias que são bastante necessárias para nós nesse tempo de crise. Ele diz que ainda que tudo isso aconteça, ainda que a crise seja instalada, ele diz assim: a minha fidelidade para com você não será abalada. Deus vai continuar fiel a nós, ainda que no meio da crise. Ele nos faz uma promessa de que a sua aliança de paz não será removida. Que bom, meus amados irmãos, saber que em meio a tudo isso, podemos nos alegrar e podemos celebrar essa vitória de que a fidelidade de Deus, ela permanece, ela não foi abalada. Que Deus não rompeu a sua aliança conosco. E ele diz aqui que é uma aliança de paz. Mesmo que haja uma inquietação em nós agora por conta de tudo isso, Deus nos faz lembrar que Ele fez conosco uma aliança de paz e que essa aliança de paz não foi removida.
Eu fico pensando que nesses tempos de tanta inquietação, de tanta tribulação, de tanta adversidade, nós podemos afirmar com 100% de certeza que Deus continua fiel. O Senhor é fiel para conosco. Mas agora eu vejo que toda essa crise também nos colocou diante de um grande desafio. E a nossa fidelidade para com o Senhor, em que nível está? Será que, de alguma maneira, a nossa fidelidade ao Senhor foi abalada por conta dessa crise? Será que em algum momento pensamos ou até declaramos a nossa desistência desta aliança de paz que temos com o Senhor? Aí, meus irmãos, eu já tenho alguma desconfiança e já não posso afirmar com 100% de certeza de que todos permanecemos fiéis ao Senhor por conta de toda essa crise que nós temos vivido. De antemão, eu quero declarar minha fidelidade ao Senhor inabalável. É como Jó afirmou. Jó disse, ainda que eu morra, eu não me apartarei da minha integridade. Eu não quero abrir mão da minha fidelidade ao Senhor. Eu não quero abrir mão desta aliança de paz que tenho com Ele. Na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, o versículo 13, Paulo declara o seguinte: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. O que Paulo coloca diante de nós é que existe grande probabilidade de sermos infiéis ao Senhor. E os tempos de crise sempre têm sido uma oportunidade muito forte para abandonarmos a nossa fidelidade ao Senhor. Mas no mesmo texto, Paulo diz assim, ainda que sejamos infiéis, Deus permanece fiel. O Senhor permanece fiel porque Ele não pode negar-se a si mesmo. Essa imutabilidade de Deus. Deus não muda conforme as circunstâncias. Deus não muda porque uma crise foi instalada. Assim como o Senhor é eterno, também é eterna a sua fidelidade. Assim como o Senhor é eterno, esse seu atributo natural também permanece. Mas agora precisamos checar. E você? Permanece fiel a Deus? Ou a sua fidelidade para com o Senhor varia conforme as circunstâncias? Se está tudo bem, você é fiel. Se alguma coisa não está funcionando como você gostaria que funcionasse, simplesmente você abandona a sua fidelidade a Deus e passa a ser contado entre os infiéis. Meu irmão, eu quero conclamar a todos que estão me ouvindo a permanecermos fiéis ao Senhor, independentemente das circunstâncias. Por uma razão muito simples. O Senhor permanece fiel a cada um de nós. Mesmo em meio à crise, mesmo com circunstâncias tão adversas, Ele diz que a sua fidelidade para conosco não será abalada.
Ele diz que a sua aliança de paz não será removida. Por uma razão simples, básica, fundamental. O texto de Isaías 54:10 diz: o Senhor tem compaixão de você. O Senhor sabe da nossa finitude, o Senhor sabe da nossa limitação, o Senhor sabe das nossas fraquezas, o Senhor sabe que nós não, muitas vezes, sabemos lidar com as pressões desta vida e com as crises que nós temos que enfrentar. E porque Ele nos conhece, e porque Ele nos ama, outra vez Ele faz esta declaração de amor para nós, e Ele diz que tem compaixão de nós. Esta compaixão de Deus para conosco é que garante para nós a sua fidelidade para com cada um de nós. Agora, por esta mesma razão, a compaixão do Senhor por você e por mim deve nos estimular, deve nos incentivar a permanecermos fiéis para com o Senhor nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe e que você permaneça fiel ao Senhor como Ele tem sido fiel a nós, independentemente das circunstâncias. Que o Senhor nos abençoe. Amém.